Olha, eu estive em Nova York na semana passada e o que a gente viu é um investidor muito reticente com o Brasil. E é interessante que essa reticência, esse temor, vem justamente no momento que a gente poderia estar aproveitando uma grande oportunidade. O Brasil passou por reformas estruturais muito importantes a partir de 2016. É como se a gente tivesse saído de uma era anti-business e entrado numa era pró-business. Então, a gente teve a aprovação de grandes reformas. Então, houve uma preocupação fiscal, né? Primeiro com o teto dos gastos, depois teve a reforma trabalhista, que estava sempre na pauta da preocupação do investidor estrangeiro. Aí nós tivemos a aprovação da reforma da Previdência para garantir a solvência desse sistema. E o Brasil foi um dos poucos países do mundo onde as pessoas foram para a rua para defender a reforma, para dizer, olha, eu topo abrir mão de alguns direitos para garantir a solvência do sistema previdenciário, né? Para garantir que esse sistema realmente seja suficiente e possa aí sobreviver àquilo que virá. Nós tivemos aí a autonomia do Banco Central, nós tivemos lei das falências, marco do saneamento, lei das startups, lei das ferrovias, marco da cabotagem, lei da liberdade econômica, que foi uma coisa fundamental, e o Brasil passou por uma reforma silenciosa do sistema financeiro. Essa reforma silenciosa promoveu um aumento do crédito e produtividade são duas coisas que andam juntas. Então a gente avançou muito em termos regulatórios, em termos de mercado de capitais, criamos um ambiente muito favorável aos negócios e agora a gente está andando para trás. O que o investidor está vendo? Um país que perdeu a transparência na questão das contas. Sim. E que está gastando demais. E o investidor fica, qual é o rumo do Brasil? Porque a partir do momento que você gasta demais, o investidor fica com medo, o recurso, o capital sai. Então, as empresas anteciparam ano passado o pagamento de dividendos, pagaram o que podiam, esse dinheiro saiu do Brasil, a gente teve essa flutuação de câmbio. Sim. E o investidor temeroso, qual é a ordem que vem de fora depois? Olha, puxa o freio de mão, nós não vamos investir agora, a gente pode tomar um tombo com câmbio. Então o investidor está segurando investimento e o que a gente deve ver é o Brasil desacelerando. Então isso é muito ruim, que a gente está perdendo a oportunidade. Aqui em São Paulo, a gente está fazendo um exercício para ir na contramão e para mostrar para o investidor, olha, tem um porto seguro aqui. Então a gente está procurando tratar os riscos nos projetos, a gente está tratando o risco de demanda, a gente está tratando o risco geotécnico, a gente está tratando o risco de câmbio, com mecanismos sofisticados. A gente está gerando contratos que têm um colchão de liquidez para fazer com que esses contratos sejam resilientes às situações que podem gerar discussões no futuro de reequilíbrio econômico e financeiro. Então, a gente está procurando mostrar para o investidor, olha, tem um caminho. A gente consegue garantir a segurança jurídica e mais, garantir que aquela sua expectativa de retorno vai ser alcançada. E isso vai ser gerido por uma regulação que está sendo fortalecida, porque nós aprovamos aqui uma legislação, um novo framework para agências reguladoras, onde a gente tem agências muito mais blindadas da interferência política, com requisitos muito mais pesados para a escolha de dirigentes, que tem autonomia orçamentária financeira, onde há a proibição do Estado intervir naquelas receitas próprias geradas pela agência, ou seja, a gente cria um ambiente regulatório muito diferente daquele que existe no Brasil. E isso dá confiança para o investidor, por isso a gente vem de uma sucessão de leilões aí bem-sucedidos, atraindo muito capital. O estado de São Paulo era um dos estados mais burocráticos do Brasil. A gente estava na 26ª posição no que diz respeito a dispensas de licenciamentos, alvarás, e a gente procurou internalizar no estado, por meio do Facilita SP, a lei da liberdade econômica. Então, a gente sai da 26ª para a primeira posição, se tornando o estado menos burocrático, com mais de 900 atividades, 900 quinais dispensados às atividades de licenciamento, alvará, diminuindo o tempo para abertura de empresa, digitalizando, eliminando burocracia e facilitando o esforço do empreendedor. Então, esse tem sido o grande mote. E eu acho que se a situação econômica melhorasse, a gente tivesse uma luz no fim do túnel, a gente teria o espaço, inclusive, para uma redução de carga tributária. E, na verdade, há uma reticência em mexer nisso, porque não se sabe qual é a situação do Brasil. Porque se vier uma desaceleração forte, obviamente, você tem um impacto imediato na arrecadação. Governador, só para insistir nesse tema, essa energia toda gasta para tentar criar um ambiente que, de alguma forma, se contrapõe aos problemas que vêm do ente federal, poderia ser aplicado em outra coisa para facilitar ainda mais esse negócio? Ou seja, gasta-se uma energia por um problema que não precisaria existir? Com certeza. Observe que o Brasil foi deixado aí para esse governo como inércia. A gente está indo muito bem. Então, vamos pensar o seguinte, em termos de fundamentos, a gente está falando de um país que está fazendo 90 a 100 bilhões de dólares de superávit, está com 350 bi mais ou menos de reserva externa, onde se construiu um ambiente regulatório, um
ambiente de reforma muito propenso à atração de investimento. Agora, quando você começa a discutir, vamos voltar atrás do marco de saneamento, vamos rever privatização da Eletrobras, as mensagens são muito ruins. Sim. Quando o mercado esperava, por exemplo, um pacote fiscal com um compromisso de redução de gasto público, esse pacote não veio. No final se falou em aumentar a despesa, aumentar mais 50 bilhões. Então, o mercado pensa, puxa, vai se perder o controle da trajetória da dívida. Isso é muito ruim. De fato, um país que se endividava a uma taxa de 710 milhões de reais dia em outubro de 22, está se endividando a uma taxa de mais de 3 bi agora em outubro de 24. Então, olha como mudou. E aí o investidor olha, puxa, onde é que isso vai parar? Porque a partir do momento que você não consegue controlar a trajetória da dívida, a gente vai ver o capital saindo, vai ver o investidor reticente. Isso invariavelmente vai ter um reflexo em termos de inflação, choque de juros, né? E chega um momento que a política monetária começa a perder eficácia e isso trava crescimento.